Fala galera, eu sou o Fernando Felas e você está no Insano Me. Hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre Ragnar Krisson. Bom, eu não tenho muita certeza se é assim que se pronuncia o nome desse anime. Nessa história nós vamos conhecer Ragnar, que é um protagonista ali que não tem muitas habilidades, e ele é acompanhado pela Lel, que ao contrário dele possui sim grandes habilidades. Os dois são caçadores de dragões, e ela geralmente se desenvolve muito melhor do que ele nas lutas, e ele se sente um pouco culpado com isso. Um certo dia, ele acaba se encontrando com ele mesmo, o eu dele do futuro vem ao encontro dele, então ele acaba apresentando para ele certas coisas que aconteceram ali no futuro que não foram muito boas, que ele acabou ficando traumatizado, e ele acabou com esse fardo que ele carregou durante todo esse tempo, fazendo ali umas sequências de superações, e ele conseguiu desenvolver um grande poder, e com esse poder que ele conseguiu desenvolver, ele acabou conseguindo também ter a oportunidade de voltar no passado e se encontrar com ele mesmo, que é o Ragnar com o Ragnar. E nesse encontro dos dois, ele fala de certas coisas que aconteceu, e o pesar dele por ele ter conseguido todo esse poder é não ter impedido, vai um certo spoiler aí, mas isso é do primeiro episódio, então eu acho que tudo bem. Falar que a Lel acabou morrendo e ele, como não tinha o poder que ele tem naquele momento, ele se sente culpado por ele não ter conseguido proteger ela. Então, quando ele conseguiu voltar pro passado, ele fala que ele também consegue atribuir ao Ragnar todo aquele poder que ele acumulou ao longo desses anos, e ele agora vai conseguir, então, salvar a vida dela. Então acontece uma fusão dele do eu do futuro com o eu do passado, e ele consegue, então, absorver de uma forma muito rápida todo aquele poder. Então a gente já tem um protagonista ali, logo no comecinho, meio overpower. Eu diria assim, o probleminha desse anime, pelo menos pra mim. Essa questão de viagem no tempo é sempre um problema se ela não for muito bem montada, muito bem respondida a certas questões que automaticamente a gente vai começar a se questionar do porquê disso, do porquê daquilo, por que ele não fez dessa forma ou de outra forma. E o anime ele não se preocupa muito em esclarecer certas coisas pra gente. Ele simplesmente vai jogando essas informações e você vai aceitando aquilo lá, porque como ele não responde, a gente vai especulando ou criando teorias de coisas que poderia ter acontecido. Eu aqui tô comentando com vocês do episódio 1 ao 10, ou 1 ao 11, nesse montante aí de episódios, certas coisas eles vão expondo sim, e a gente vai criando teorias de coisas que pode ser que tenha acontecido para ele ter alcançado esse poder maior que até então ele não havia conseguido. Mas deixando claro que não é algo que o anime nos responda assim exatamente, tipo, foi isso que aconteceu, então ele conseguiu. Mas são coisas que a gente para e pensa e fala assim, se está acontecendo isso, provavelmente deve ter sido isso que levou ele a conseguir esse poder. Porém, eu diria que isso não é o ponto alto do anime. Eu acho que eles fazem a questão da história de uma forma que a gente vai acompanhando e vendo mais a ação e talvez a produção do anime que tá legal, e vendo todas as sequências de poderes, porque eu acho que a maior exposição, levando em conta que ele é meio overpower, é mais a questão de poder e não tanto de luta. Não vejo assim que ele tem sequências de cenas de lutas que a gente fica mais assim empolgado com aquela sequência, mas sim a questão dos poderes mesmo, que vão sendo feitos ali e a gente vai acompanhando cada inimigo que ele vai passando. Eu confesso pra vocês que assim, teve algumas coisas que eu gostei e outras coisas que eu não achei tão legal, mas tem algo nesse anime que eu não sei exatamente explicar, que ele prende, ele chama atenção. E aí você fica meio curioso para saber o que vai acontecer e como é que as coisas vão se desenvolver. Aqui, de certo modo, talvez seja um spoiler para quem não gosta, mas eu diria também que certas coisas que eu vou contar, eu não acho que seja tão relevante no sentido de assistir e já saber. Porque eu acho que o que chama mais atenção nessa produção é justamente os efeitos, e não acho que talvez as coisas que aconteçam ali no contexto. Porque, de certo modo, ele é meio clichêzinho. Então, por ser clichê, a gente já espera que vá acontecer. E, de fato, acontece. E algumas coisas acontecem de uma forma um pouquinho diferente do que a gente tá imaginando ou esperando. Então, a gente fica um pouquinho surpreso com certas coisas, que daí essas coisas eu prefiro não contar. Mas tem algo ali que ele vai chamando a atenção, ele vai surpreendendo. E vai fazendo com que a gente vai querendo
acompanhar essa aventura desses heróis que vão surgindo ali no decorrer da animação. Então, a princípio, a gente tem esses dois protagonistas, né? Que então é o Ragnar e a Lel, que nos são apresentados, e a Lel rapidamente ela acaba indo para um caminho um pouco diferente, graças ao Ragnar. E o Ragnar, ele tem esse poder, então, overpower, de enfrentar esses dragões que são meio humanoides, digamos assim. Eles não são dragões, mas quando eles vão se transformando, conforme cada um deles ali tem a sua aparência física, mas quase todos eles ali tem algo meio humano ali junto, né? Então tem essa parte da porrada e do poder e é meio tipo um ser humano com um ser humano. E nisso ele vai conhecendo também uma outra personagem que na verdade ela aparece como uma mulher, mas ele fala que ele é um homem e ele tem esse poder de se modificar a sua aparência. Que, se eu não me engano, eu acho que é o Crimson. Na verdade, eu acho que o nome do anime parece que é o nome dos dois personagens ali que estão se ajudando. Não tenho... Agora, eu falando, não tenho tanta certeza, mas se eu não me engano, é isso mesmo. E ali a gente percebe que não fica tão claro também as intenções desse personagem de querer matar todos os dragões. E justamente com o Ragnar, que também deseja destruir todos os dragões, mas a intenção dele é mais pra salvar essa colega dele. Enquanto esse outro personagem, a gente ainda não sabe direito qual é a intenção dele de matar todos os dragões. Pelo menos pra mim não ficou muito claro qual era o que ele queria ali, mas a gente sabe que por mais que ele use métodos um pouco estranhos, ainda assim a gente sabe que a intenção dele é de fato matar os dragões, mas ele faz uma proposta ali pro Ragnar que no final de tudo, quando ele acabar matando todos os dragões, ele também deve matar ela / ele, não sei dizer ao certo ali. Então a gente não sabe muito bem como é que vai acabar isso. Toda a produção do anime, ela vem, assim, nos trazer uma certa beleza nessa coisa dos poderes, assim, tá? Eu achei que bem encantador, assim, a forma como eles fizeram. A questão dos dragões também é interessante, porque eles têm uma hierarquia, e nessa hierarquia eles têm a rainha dos dragões, que é, então, a mais poderosa, digamos assim, entre eles. E o anime, ele me fez pensar em como ele seria a longo prazo ou se ele seria só essa temporada. Por quê? O Ragnar, ele tem em certo momento ali do episódio, ele enfrenta direto ela. E no decorrer dessa luta, parece que ele vai ganhar. E você fica pensando assim, nossa, mas se ele ganhar dela, então o anime vai acabar. Porque não faz sentido ele derrotar a rainha dragão, que seria então a mais forte, pra depois combater todos os outros dragões que são mais fracos. Se ele é tão poderoso a ponto de matar a rainha, que é a mais forte, obviamente ele vai conseguir matar todos os outros, o que perderia um pouco da graça se isso acontecer. Mas não acontece. No decorrer da luta, a gente vê que ambos sobrevivem. E nessa luta a gente pensa ali que talvez exista a possibilidade de um porquê dele conseguir viajar no tempo. Porque a rainha dragão, ela tem essa coisa de conseguir controlar o tempo e acontece certas coisas ali no decorrer da animação que eles tocam assim nesse assunto que talvez o Ragnar tenha conseguido absorver de certo modo esse poder dela, talvez, não sei, mas na minha cabeça eu fiquei com essa de pensar isso. Esse anime é baseado no mangá, eu não sei dizer ao certo quantas temporadas eles vão ser mais pra frente, mas eu diria que, caso você goste de um anime que tem um protagonista mais overpower, assim, que vai esbanjar poder na tela, esse é um anime que eu indico. Ele tem, assim, algumas falhinhas, talvez você tenha que passar um paninho pra certas coisas ali que eles não respondem, mas assim, levando em conta que certas coisas ali, eu não achei que era fundamental a gente saber e compreender, mas mais no sentido de curiosidade para saber como a construção daquele mundo está sendo feita e nos apresentada. O que foi outro ponto que me fez pensar que talvez esse anime não seja tão longo, justamente porque eles não exploram muito a questão do mundo. Eles vão muito focado ali na parte dos personagens e nessa questão do poder. Então a gente não tem certa noção da questão ali de como está sendo criado todo aquele ambiente que geralmente os animes, quando são mais longos, eles constroem melhor toda essa questão do roteiro pra gente ir também sendo inserido, talvez de uma forma até mais calma, mas ainda assim a gente tem mais noção daquele mundo que está sendo apresentado. Enquanto o Ragnar, ele é bem objetivo nessa questão, né? Que os dragões ali estão dizimando ali a humanidade e que agora eles estão tentando ali destruir os dragões antes que os dragões acabem com toda a humanidade. Bom, bem resumidamente, seria isso. Os personagens que vão aparecendo também, fora os protagonistas, aparentemente eles também não são tão importantes assim, então não tem muito assim um enfoque neles. A gente não acaba conhecendo esses personagens, mas mais a questão dele de querer lutar
E ao mesmo tempo, ele sabe que ele é poderoso. Ele não sabe direito quais são as intenções dessa pessoa da Crimson. Eu não tenho certeza se é assim, então vocês me perdoem se eu tô falando o nome dela errado. Quais são as intenções dessa outra personagem que ali está ajudando ele, se é boa ou não. Mas ele topa, porque as ideias dela são boas e ela tá funcionando. O que ela coloca pra ele ali, e como as outras pessoas também vão interagindo ali pra combater os outros dragões, tá funcionando. Embora ele, no ímpeto ali da raiva deles, tem certos momentos que ele ignora completamente o que ela tá falando e ele vai só na porrada, só no poder em cima dos outros dragões e só destruição. E que ao mesmo tempo também é um pouco de contradição, porque parece que ele até se esquece um pouco das outras pessoas que talvez possam ser afetadas, né? Inclusive ele mesmo e as pessoas que estão ajudando ele. Eu acho que é um anime, assim, bem objetivo, assim, no que ele apresenta dessa questão do personagem ser mais fortão e ter mais ação, assim. Então, os episódios, eles são, não vou dizer corrido, mas eles têm uma certa aceleração no objetivo que o personagem quer. Então, na verdade, eu não vejo que é um anime que tem, tipo, um roteiro, que tem bastante história. Ele é mais focado, talvez, nessa coisa do personagem e de como a humanidade vai sobreviver àquilo. E eu vejo, talvez, um pouco também a questão da vilã, dessa rainha dragão, talvez um pouco do psicológico e da forma como ela tá vendo o outro lado, do porquê que ela quer destruir a humanidade. Um ponto que eu acho bem interessante também quando aparece. Eu gosto, não é algo cansativo assim, que você fica assim, ai, volta ela pro protagonista, estava mais interessante. Não, quando ela aparece, é legal também porque ela é carismática. É a forma como a gente... vou descrever um pouco, né? Mas talvez a forma como ela aparece é um pouco inesperada. Porque você pensa assim, a Rainha Dragão vai ser um personagem mais forte, talvez mais bravo. E ela é apresentada como aquelas meninas típicas de anime, que são mais delicadas, ela tem asas de anjo, então ela tem toda uma questão angelical e também uma preocupação com as pessoas ali, da forma como ela deseja que a humanidade morra para que ninguém sofra. Então, assim, é algo que eu achei interessante da forma como colocaram ela também, pra gente também, de certo modo, talvez ter uma interação ali com a vilã. O que eu achei um ponto positivo, assim. Então, assim, como o anime não apresenta tantos personagens pra gente conhecer, os poucos que ele vem nos apresentando, de certo modo, ele também tenta aprofundar um pouco pra gente também conhecer o outro lado da moeda, digamos assim. Então, acaba sendo bom de uma forma inesperada. Quando você pensa que talvez vai ser raso demais, ele acaba colocando uma pitada ali pra você também, tem esse ponto aqui também pra você ver o outro lado da história, né? Porque, como dizem, toda a história tem os seus dois lados pra ser contados. E nesse anime eu acho que eles conseguem ter um equilíbrio bom, assim, dos dois lados. Eu gostaria que eles também focassem, talvez, um pouco mais também nessa questão da vilã, em como vai ser desenvolvido. Porque até agora, embora eu tenha achado interessante, não acho que seja o suficiente pra gente conhecer bem essa rainha dos dragões. Eu espero que mais pra frente eles consigam desenvolver bem isso. Eu tava dando uma olhadinha e parece que esse anime, ele é baseado num mangá que ainda não foi finalizado, mas está no seu arco final. Eu não encontrei quantos volumes foram lançados até agora, mas que ele teve o início da produção em 2017. Então, assim, já tem um tempinho que ele começou. Eu acredito que já deve ter, então, alguns volumes ali para eles se basearem. E, embora eu tenha achado a história talvez um pouco rasa, a produção tá legal e eu gostaria que fosse algo um pouco mais estendido pra gente se aproximar mais de ambos os personagens, tanto do mocinho quanto da vilã. E talvez, eu acho que eu vou até torcer para que haja uma conversão ali do mal para o bem e que talvez, eu viajando aqui pensando. Bom, vou deixar minhas especulações para depois e vocês também, quando assistirem, também criem a de vocês. Porque eu achei que o anime, ele cativa. É algo que eu não esperava, acho que ser cativado, assim, pra um anime que eu ainda até então não tinha ouvido ninguém comentar. Mas fica aí mais uma dica pra vocês, caso vocês tenham ficado interessados. E é um anime que vale a pena, ele é legal, né? A produção dele tá bem interessante, assim, as batalhas também são boas, embora eu gostaria muito de ver um pouco mais de cenas coreográficas, assim, de lutas. Acho que seria algo a acrescentar no anime se eles pudessem ter feito isso. Mas ainda assim vale a pena assistir. Fica pra vocês mais essa dica. Eu agradeço a atenção de vocês e até mais.